Deixa guardar. Se bem que o purgatório já é meio caminho do céu, né? Não tem, se você vai, o purgatório não é uma bifurcação, né? O purgatório você já está na antessala do céu. Chegou no purgatório... Mas o purgatório você não pode ir pro inferno ou pro céu? Foi pro purgatório, já tá pro céu. Sério? Eu sempre tive a impressão que era um lugar de julgamento. Não. Purgatório já é... Olha, interessante, falei, porque às vezes a gente fala assim, mas a igreja fala em purgatório. Então, isso que eu ia falar. Interessante. Quando veio, não sei qual padre que veio aqui, foi foi o último, a última participação, foi o padre João, não lembro quem foi, que a gente falou sobre purgatório, aí muitos comentários, na Bíblia não fala nada sobre purgatório. Fala sim, tem algum momento que fala assim, sabe o interessante? O purgatório, a gente vê o purgatório, porque muito do inferno, do purgatório, do céu, a gente tem muito por causa da Divina Comédia de Dante. Exato. A nossa visão é aquilo. Não, aquilo é uma visão fabricada, a Bíblia não fala daquele jeito, de maneira alguma. Não, aquela não fala, e depois é o seguinte, como que é, e lá, quando você lê a Divina Comédia, você vê Dante colocando os inimigos dele, as pessoas, tudo pessoal nos lugares. Mais inimigo, mais pra baixo. Mais pra baixo, interessante. Eu colocaria o Paquito lá no sétimo círculo, vai. Não vou colocar no nono, mas no sétimo muito círculo. Obrigado. Tô brincando, te amo, você sabe, né? Aí, então, mas essa coisa do purgatório, por causa disso, a religião acabou ficando muito fantástica, né? Ficou parecendo... No sentido... fantasiosa, tipo realismo fantástico. E as pessoas começaram a falar, não começou a não levar a sério. Muita coisa não se leva a sério a religião, porque a maneira com que as pessoas entendem algumas coisas... Não é. Primeiro que céu, inferno, purgatório não é lugar, porque não existe lugar. Isso deixou muito bem claro. A Bíblia sempre deixou muito bem claro, e depois Einstein deixou muito bem claro, porque quando você não tem tempo, você não tem... quando você não tem espaço, você não tem tempo. Isso é a teoria da relatividade pura. O tempo só existe em relação ao espaço. Ora, no momento que nós não temos, que o espírito não ocupa espaço, ele não pode provocar tempo, não existe passagem de tempo. Então não existe tempo que ficar no purgatório, ou tempo que ficar no céu, porque não existe. Sem espaço não há tempo. Isso é óbvio. Agora, interessante que o purgatório, ele sempre foi visto como uma maneira da misericórdia de Deus para que eu pudesse entrar, né? Para que eu pudesse fazer parte dessa convivência com Deus. E aí está muito ligado com a indulgência. É interessante isso. Que era vendida antes. Olha para você ver uma coisa. Quando a gente fala indulgência, a gente fala assim, a indulgência era vendida e tal. Pronto, isso ficou na cabeça da gente e tal. Mas espera aí. A indulgência não existe hoje? Existe. Mas a indulgência era vendida? Não. Primeira coisa que a gente tem que saber, Vilela, uma coisa muito... Por isso que eu gosto de conversas assim. É o significado da palavra. E depois é o seguinte, o que as pessoas sabem de indulgência, de inquisição, de igreja e tal? Sabe porque aprendeu no colegial, ou nos filmes, ou no coisa. Sabe a partir de quê? A partir de uma visão do iluminismo, do enciclopedismo, de enciclopedista que a gente lembra, que depois da Revolução Francesa, fez uma propaganda muito bem feita contra a igreja. Até hoje a gente bebe daquilo que os enciclopedistas fizeram. Era das trevas, né? Então, justamente chamar a Idade Média de Era das Trevas foi uma das fake news produzida pelos iluministas. Os iluministas tinham que dizer o seguinte, nós somos a luz, a inteligência é a luz. Então, tudo aquilo que passou na idade anterior a essa é treva. Então, a Idade Média não é a Idade das Trevas, de maneira alguma. Foi uma época em que a gente desenvolveu medicina, desenvolveu a matemática, desenvolveu a arquitetura, desenvolveu a ótica. O óculos foi inventado na Idade Média. Olha, então, na verdade, foi uma época de grande profusão da ciência também. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente se fixa nessas coisas que a gente aprendeu um dia e não vai além. Você fala da indulgência. A indulgência é interessante. Qual que é a compreensão da indulgência na relação minha com Deus? Na relação de pecado com Deus? E é uma coisa de justiça, quando eu cometo um pecado, eu crio uma desordem, não só em mim, mas na sociedade que eu estou vivendo, na natureza que eu estou vivendo. Por quê? Porque é um ato mau que desencadeia algo ruim.
ao redor de mim. Como se a gente estivesse indo contra a nossa própria natureza. E também, por exemplo, uma mentira que você conta, ela não afeta somente a você ou a pessoa que contou. Ela afeta o ambiente. Matar alguém é mais fácil de entender, porque, claro, afeta a vida de outra pessoa e da família dessa pessoa. Uma calúnia, um ato mal que eu faço, ele cria uma desordem naquele ambiente que eu estou vivendo. Entendi. Então, tudo bem. Quando eu vou... Essa é a compreensão teológica. Eu vou confessar, me confessei, fui lá e tal. A confissão, o perdão é um dom divino, porque é Deus que perdoa sempre. Então, você chega e fala, meu Deus, aqui o meu pecado, meus pecados são esses, peço perdão. Perdoou, pronto, você foi perdoado dos pecados. Mas há uma coisa ao lado disso, que é a questão da justiça. E a porcaria que você fez com o seu pecado. Você viu? Não, veio até aqui, ó. Na trave. Fica à vontade aqui. E a porcaria que você fez com o seu pecado. Você desorganizou a natureza, desorganizou quem estava do seu lado. Quem é que vai limpar isso? Isso a teologia chama de pena temporal. Por quê? Porque o pecado foi perdoado. Tá. Pronto, você foi perdoado. Mas você deve uma satisfação para o lugar que você vive, para as pessoas, para você mesmo. Você tem que consertar isso. Então, aí, na hora da confissão, o padre te pede a gente chama de penitência, mas não é esse nome penitência, é satisfação. O nome penitência ficou por causa do latim como se fosse uma pena. Pena, a gente chama isso que aconteceu de pena temporal. Pena temporal. Penitência vem de pena. Então, mas é uma satisfação. Então, o padre pede uma satisfação. Por exemplo, você fez um ato mal que desorganizou ali tudo. Então, o padre vai pedir, faça um ato bom para você equilibrar esse momento. Exato. Então, ele vai pedir você, visita um doente, ajuda um pobre, ajuda uma pessoa que está... Visita uma pessoa que está passando... Ou então, uma pessoa que não pode fazer nada disso, fala assim, reza 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Por quê? Porque a sua oração, ela é um ato bom, um ato de doação que vai organizar. Então, é a maneira de você compensar o estrago que você fez com o seu pecado. Ok, beleza. Tudo bem, mas o que é aí que vem a indulgência? Muitas vezes nós cometemos pecados, devemos essa pena temporal e não pagamos essa pena temporal, não fizemos os gestos para anular, consertar isso. Aí que vem a questão da indulgência. A igreja oferece de tempos em tempos, em ocasiões especiais e em coisas especiais, essa chamada indulgência, um indulto para você se ver livre dessas penas temporais. O ordinário seria você fazer gestos bons. Qual que são os gestos bons de indulgência? Enterrar os mortos, dar comida a quem tem fome, vestir os nus, cuidar, fazer bem. Isso são todas as coisas que apagam as penas temporais. Mas em ocasiões especiais, a igreja concede. De 50 em 50 anos, a igreja concede indulgência. Paga todas as penas. No Dia dos Mortos, dia 2 de novembro, a igreja concede indulgência para as pessoas que falecidas, se você for lá para... Né? Então, tudo isso tem. Sim, aí... mas não foi vender... Sim. Quando você pega na Idade Média, aí 1500 e pouco, 1400, você pega alguns papas que eles, na verdade, não eram padres, eram famílias. Você vai ver a família Borgia e a família, os Médicis, a família Borgia e tal, eram interesses políticos. E tanto é que você pode pegar no Google aí, pega aí um papa dessa época que você vai ver. Porque geralmente, quando vem a biografia de algum papa, alguma coisa, vê lá, ordenado padre no dia tal, ordenado bispo no dia tal, e foi eleito pontífice no dia tal. Se você pegar esses papas, alguns papas da Idade Média, você vai ver lá, escolhido papa no dia... por exemplo, no dia 1º de setembro. No dia 2 de setembro foi ordenado padre. No dia 3 de setembro foi ordenado bispo. Então, era o inverso. Era uma questão política. As famílias se degladiavam para ser o Papa, porque a igreja era muito poderosa, né? Porque era muito rica em questão de terras. Praticamente todas as terras na Itália, na Alemanha, tudo era terra da igreja. Tanto é que os unificadores, Garibaldi na Itália, Bismarck na Alemanha, que foi de repente acabando com essas terras chamadas terras pontifícias, né? Essas terras Como que eles conseguiram essas terras? Por acordos? Como que é? Porque a igreja, quando a igreja se organiza
e existe isso aí lá no Império Romano, que a igreja passa a ser a religião oficial do Estado, o Império Romano tem toda, ela passa a ganhar propriedades do Império Romano. O Império Romano dominava tudo. E a igreja, como propriedade daquilo, concedia depois essas terras aos lordes, aos condes. Tanto é que esses títulos, conde, duque e tal, era dado pela igreja. Muitos títulos. Não era pelo rei? Não, porque o rei o monarca era o papa. Muitos desses lugares o monarca era o papa. Juntavam as duas coisas. Sim, então, lembra essa coisa da igreja junto, que foi sempre algo ruim, igreja junto com o poder? Horrível. Mas muito bem. Aí, sim, houve sim papas que não tinha nada, por exemplo, um papa chamado Alexandre VI, que era o Papa Borgia, que era o pai da Lucrécia. Ele tinha filhos, o filho dele era um péssimo filho, ele também ficou cardeal e tal. Então, o que ele fez? Ele foi escolhido como papa, Logo depois ele foi ordenado padre, porque para ser papa precisa ser bispo, mas para ser bispo precisa ser padre. Então, ele era um político, foi escolhido como papa, depois ele teve que ser ordenado como padre, teve que ser ordenado como bispo e tal, mas vivia a sua vida devassa, como qualquer pessoa, porque para ele não importava isso, não importava nada disso. Esse período da igreja houve uma instrumentalização desses recursos, né, para que você... Aí começou a usar, se você colabora com a igreja, você ganha isso, se você colabora com a igreja, você ganha aquilo. E não só, ganha títulos também, não é só a indulgência que foi comercializada. Pedaço do céu, né? E títulos assim, é o que eu estou dizendo, título de conde, você vai ser agora, aquelas regiões, Nápoles, né, era o reinado de Nápoles, você vai ser o duque de tal, do conde de tal e tal, era tudo isso comercializado também. Mas veja uma coisa, aí as pessoas falam, não, mas era uma promiscuidade. Não, a igreja não era assim, ela passa por esse período, tanto é que o Papa Alexandre VI foi o Papa que assinou o nosso Tratado de Tordesilhas. Aliás, o Brasil só existe por causa desse Papa que foi esticando. Ele era espanhol e ele queria defender a América espanhola, então ele foi deixando a parte mais para cá, achando que não tinha nada para os portugueses. Ele falou, vou dar o golpe nos portugueses. Deu nada, né? Porque tinha mais coisa para cá. Então, é interessante lembrar isso e conversar sobre isso, porque a indulgência, então, ela é instrumentalizada, assim, nesse período, mas por pessoas de má fé, que durante um tempo estava à frente da igreja, Isso foi depois, né? Isso a gente começa a ver depois uma reação da igreja, que começa a acabar com esse tipo de coisa, passa a ser proibido que cardeais que não sejam padres lá e tenham formação sejam escolhidos para ser cardeais, bispos que não sejam cardeais, bispos que não sejam padres sejam escolhidos para ser cardeais, e a igreja começa um processo de moralização muito grande a partir de 1517, 1526 e tal. Mas ela passou por esse período mesmo.